Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos ler a Bíblia comigo? A leitura de hoje será em 2 Coríntios 1 e 2. Aqui já no começo dessa carta, que é o primeiro capítulo, ele já começa a engrandecer o nome de Deus. E eu achei muito lindo, então por isso nós já vamos começar a ler. Que Deus maravilhoso nós temos! Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda a misericórdia e Deus de toda a consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Olha que interessante. Então, Deus nos enche para que a gente também possa transmitir para as outras pessoas. Muito legal, né? Podem estar seguros de que, quanto mais suportarmos sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado, e vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Não é lindo? Tudo está em conjunto em Deus. E Deus está nos confortando. Conforta a mim, conforta você, conforta a todos nós. Continuando a carta, Paulo fala para eles sobre a experiência que ele teve lá. Ele diz que eles foram esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. E isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que ele continuará a nos livrar. Mas vocês também precisam ajudar-nos orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Como é importante, né? A gente confiar em Deus, confiar a nossa vida a Deus e acreditar que Deus está ali cuidando da gente, e também a comunhão dos irmãos, uns orando pelos outros, intercedendo pelos outros. Porque aqui nesse trecho, ele declara, né, claramente que eles confiando o caminho a Deus e deixando as coisas nas mãos de Deus, foi que ele teve sucesso, e também pelo fato dos irmãos estarem orando por eles. Por isso que eles conseguiram o sucesso que eles tiveram. Seguindo a leitura do texto, ele fala sobre a conduta, né? Sobre a conduta das pessoas que ele está aqui conversando através dessa carta, porque a carta também é uma conversa. Estamos tão satisfeitos que podemos dizer com toda franqueza que em toda a nossa conduta temos sido puros e sinceros, confiando na graça do Senhor e não na sabedoria do mundo. Temos sido francos e sinceros ao escrevermos a vocês, e escrevemos de tal forma que vocês pudessem ler e entender. E aí ele segue falando sobre uma situação onde ele acredita que as pessoas estão confiando nele, assim como ele confia nas pessoas, e ele espera que isso aconteça de verdade, porque ele quer se orgulhar das pessoas, assim como ele acredita que as pessoas se orgulham dele, pelo fato dele ter o caminho firme seguindo Cristo, né? E ele quer que as pessoas também sigam a ele, assim como ele segue Cristo, né? Então aqui ele diz assim, ó: em vista de estar tão certo da compreensão e da confiança de vocês, foi que planejei vê-los para que pudessem ser abençoados duplamente em minha viagem, assim como depois, quando eu voltasse, pudessem me ajudar na minha jornada para a Judéia.
E aí ele até fala assim, não entendam mal a minha mudança de caminho. Não pense que eu sou um homem do mundo por eu estar mudando o meu caminho. Não por isso. Eu sou, tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu sim quer dizer sim, né? Ele tá mudando aqui de caminho por um propósito, né? Então ele tá dizendo aqui para as pessoas elas não se preocuparem com essa mudança de caminho, que ele tem um propósito nessa mudança de caminho, e para elas não duvidarem da palavra dele, para elas continuarem confiando que a palavra dele é fiel. Lembra no outro vídeo que nós falamos sobre liderança, né? Um líder humilde, um líder preocupado com o povo, né? Paulo, ele sempre demonstra isso nas suas cartas, que ele tá sempre preocupado com os detalhes, tá sempre preocupado com o povo, que ele é humilde, né? E ele sempre fala, né, nas suas cartas sobre isso. E aqui ele tá falando sobre isso também. Achei interessante comentar. Ele tá falando aqui, ó. Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha só. Ele não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como diz. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel. E com isso damos glória ao seu nome. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. E nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Invoco a Deus como testemunha de que foi para não entristecê-lo como uma severa repreensão que ainda não fui para Corinto visitá-los. Aí aqui ele faz um gancho, ó, lá em cima, no que ele disse anteriormente, que o sim dele é sim e o não dele é não. Tá entendendo? Que ele é um homem íntegro. Não estamos querendo dominar sobre a sua fé. Desejamos poder fazer algo para a alegria de vocês, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Um homem íntegro, que lidera muitas igrejas, que está sob a palavra de Deus, que está sendo liderado por Deus, né? Foi chamado por Cristo e ele mantém firme sua palavra e testifica ela. Muito interessante essa carta. 2 Coríntios, capítulo 1. Aqui nesse capítulo 2, ele começa falando sobre a outra carta que ele escreveu lá no 1 Coríntios, sobre um homem que estava causando uma situação ruim. Não sei se vocês vão se lembrar. Tinha um homem que estava causando uma situação ruim e ele escreveu falando que era para excluí-lo, né? Eu vou pegar a referência aqui, pera só um pouquinho. Gente, eu tô procurando a referência e eu não tô achando. Eu tô achando que é por causa de determinado assunto, mas eu não tenho certeza. Porém, qual que é o foco desse capítulo aqui? Paulo está falando sobre perdão. Ele vem aqui mais pra frente e fala o seguinte. Achei aqui, ó, para ler para vocês. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. O que Satanás quer fazer? Enganar, roubar, destruir, né? Então, ele faz tudo na presença de Cristo, porque Cristo nos protege de tudo aquilo que vem nos prejudicar. E o perdão absolve, o perdão liberta, o perdão cura. O perdão, ele vem para
libertar as almas, né? De todo aprisionamento que há em qualquer dívida que se tenha. Então ele está aqui relembrando, no começo do capítulo, até esse trecho aqui, que começa a partir do versículo 10, ele vem relembrando essa questão desse Senhor que foi apresentado em uma das cartas. Eu estava tentando lembrar qual carta que era, não sei se eu me confundi em Romanos, se eu me confundi aqui no 1 Coríntios, e eu não estava conseguindo achar. E aí ele vem explicando, falando, né, que essa situação causou muita angústia, né, que despedaçou o coração. Então, tudo isso que acontece na nossa vida mesmo, acontece no nosso dia a dia, situações assim que às vezes nos dificulta-nos a perdoar. E o que agrada o coração de Deus é que a gente tenha um coração perdoador. O que é um coração perdoador? Fácil em perdoar. Uma pessoa vem e fala, me perdoa, e você consegue inclinar o seu coração e liberar o perdão. E aí Paulo está falando aqui que acontece o quê? Que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, para a gente liberar o perdão para isso, né? Então tem aí um segredo, né? Um segredo revelado para nós, nessa leitura, para mim e para você, né? Aqui na sequência ele está falando sobre uma adversidade que houve quando ele foi para Troade, que ele não conseguiu seguir, ele teve oportunidades enormes para pregar o evangelho e tudo mais, só que ele não conseguiu encontrar Tito, né? Que é o querido irmão dele, assim, irmão em Cristo, né? E ele seguiu para Macedônia, mas aí ele escreve assim, olha só. Mas demos graças a Deus porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como perfume suave. Para com Deus somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor temível de morte e condenação. Enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessa? Quem? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros enviados por Deus, falando com o poder de Cristo, com o olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir isso com bom lucro. Quantos milhares de anos que isso foi escrito? E já tinha gente querendo bom lucro com a palavra de Deus? Acabou o capítulo, gente. Olha esse fechamento. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus, para conseguir com isso um bom lucro. Fica com essa. Pois é. Duas cartas muito ricas, né? De conhecimento e sabedoria, de orientação. Aprendemos muito hoje. Aprendemos muito hoje. Muito obrigada, Senhor. Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tanta sabedoria, tanto conhecimento em duas cartas do teu filho amado apóstolo Paulo aos Coríntios, porém a nós também, seus filhos de 2024. Estamos aqui aprendendo através da sua palavra. Obrigado por essa leitura. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa leitura guiada, Senhor. Coloca nos nossos corações, nos nossos cérebros, que nós possamos aprender cada dia mais da tua palavra.
Que nós possamos andar em sabedoria, que nós possamos andar em entendimento, que nós possamos andar na tua luz, na tua sabedoria, no teu entendimento, na tua palavra, no teu amor, no teu viver, Senhor. Nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. Obrigada por tudo, Deus. Nós te louvamos e te adoramos. Amém. Obrigada a você que ficou até aqui. Obrigada por essa leitura. E que você esteja na próxima. Vem comigo sempre. Até mais. Tchau, tchau.